Família, agora vamos entender uma coisa. Quando nós falamos de um segundo casamento, nós já estamos trazendo um assunto que por si só ele é muito crítico. E nós estamos lidando com pessoas que estão muito fragilizadas, que estão feridas, que estão machucadas. A frustração e a dor de um casamento ter dado errado, isso por si só já é suficiente para traumatizar qualquer pessoa, tá? Então entenda que tratar desse assunto não é questão de pegar uma pedra e acertar quem está no segundo casamento. Não. É ter a sensibilidade de entender que quem está passando por isso está sofrendo, está angustiado e que busca na reparação da vida amorosa a felicidade. Então nós precisamos entender isso, tá bom? Entretanto, considerando todo esse contexto, hoje nós vamos abordar o que a Bíblia diz a respeito disso. Quando o vídeo fala da maldição do segundo casamento, e quando nós colocamos no vídeo que é um assunto censurado, principalmente pelas comunidades cristãs, é porque esse não é um assunto abordado nos cultos principais da tua igreja. Não é um assunto que se abre para a igreja discutir o que é certo e o que é errado. Existem determinadas doutrinas, posicionamentos, e a maior parte dos membros são obrigados a aceitar esse posicionamento. Então aqui, a segunda proposta que eu tenho é que nós tenhamos esse canal aberto, para que a gente discuta, para que você entenda a respeito do assunto à luz da Bíblia, tá bom? Família, dito isso, tudo isso, eu quero falar acerca da maldição. Entendamos que maldição é justamente o oposto da bênção. Entendamos que a bênção é você receber um favor, um agrado, algo especial de Deus. E que a maldição é você não receber o favor, é você não receber o agrado, é você não obter a graça ou não obter a aprovação de Deus em algo que você faz, tá? Então, vamos esclarecer isso. E a Bíblia nos dá 3 fundamentos para que a gente considere que um segundo casamento seja uma maldição. Eu convido você para não fechar seu coração. Você começou a assistir o vídeo até aqui, fique até o final, tá? Para que você compreenda corretamente a respeito do assunto. Os meus olhos correram aqui no vídeo agora. A Raquel Cristina, eu não dei boa noite. A Leila Lupercina, alguém que eu amo de coração. Boa noite também, Leila. Agora, vamos no primeiro verso, no primeiro princípio a respeito deste assunto. Você está com a sua Bíblia aí? Eu vou convidar a vocês que estão no chat. Se você tiver com a Bíblia próximo, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia para que você possa grifar, marcar na sua Bíblia, para que você sempre encontre esta passagem com facilidade. Pega aí sua Bíblia, para que nós façamos a leitura. O primeiro texto que nós vamos ler está em Malaquias, no capítulo 2. Vamos lá? Pegar as suas Bíblias, podemos fazer a leitura. Em Malaquias, no capítulo 2, do verso 13 ao 16, diz bem assim: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Presta atenção, aqui está sendo dito que existe uma pessoa que está enchendo o altar de Deus de lágrimas, de choro, de oração, mas Deus não atenta para as súplicas dessa pessoa. E continua dizendo assim, e você pergunta por quê? E aí vem a resposta, porque Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, em carne e espírito são dele. E por que somente um? Porque Deus busca uma descendência piedosa,
Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Presta atenção. Aqui é uma coisa muito interessante. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando esta passagem do verso 16 no texto original. Nesta versão que eu li está divórcio. Em outras versões está repúdio. Afinal de contas, Deus detesta o divórcio ou Deus detesta o repúdio? Na versão original, na verdade é um mesclado dos dois, porque aqui o que diz o texto é que Deus detesta aquele que despede, que manda embora, aquele que abandona a mulher da tua mocidade. Ou seja, o primeiro pensamento aqui é o seguinte: se você abandonou o teu casamento e hoje você casou num segundo, ou você busca um segundo casamento, saiba que Deus detesta o ato que você fez. E ainda que você ore, ainda que você chore, ainda que você inunde o altar do Senhor de lágrimas, Deus despreza a tua oração. Quem disse isso foi o próprio Senhor ao profeta. O profeta aqui ele não está falando da sua própria vontade, ele não está falando da sua cabeça, aqui é Deus falando para ele. É Deus dizendo que ele rejeita a oração, as lágrimas, o choro, o pranto, os gritos, os clamores, as noites no monte. Deus rejeita. Por quê? Porque Deus detesta aquele que abandona o seu cônjuge. E é interessante porque quando fala a mulher da tua mocidade, é porque faz referência à tua primeira mulher. Você está entendendo? Deus, quando ele uniu, segundo 1 Coríntios 7, verso 39, Deus uniu até a morte. Então, se você abandonou, presta atenção para quem que eu estou dizendo, se você abandonou a tua mulher, se você abandonou o teu marido, e agora você ingressou no segundo casamento, saiba que Deus rejeita a tua oração. Deus rejeita. A Bíblia já fala em outra passagem que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. São os nossos pecados. E aqui Deus considera um pecado gravíssimo, um ato que ele detesta e ele rejeita a tua oração. Simples assim. E é tão interessante, né? Porque normalmente as nossas orações são lúcidas. São poucas as pessoas que choram quando clamam a Deus, que rasga o coração. E aqui Deus está falando de pessoas que estão inundando o altar dele de lágrimas, de choros, de súplicas. Aqui estamos falando de pessoas que clamam num grau de profundidade muito além daquilo que eu e vocês estamos acostumados. E a Bíblia diz, Deus diz que ele rejeita essas orações. Forte isso, né? Mas espera aí. Então vamos entender uma coisa, Diego. Você está querendo me dizer que a pessoa que abandona o casamento e se casa de novo, Deus rejeita, certo? Foi isso que você disse, Diego? Correto. Então quer dizer que existe uma possibilidade para quem foi abandonado. Seria isso? Nós vamos descobrir isso à luz da Bíblia. Antes, deixa eu beber um gole de água. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Tá tudo bem? Estão comportados? Todos caminhando para o mesmo destino? Então tá bom, hein, família? O Johnny Matheus está ali. A Vilma Varga. A Selma Silva. Que bacana. A Ivonice. Boa noite, viu? A todos vocês que eu não havia cumprimentado ainda. Agora vem a segunda pergunta. Se Deus detesta, se Deus não aceita sequer a oração daquele que abandonou o teu lar, que abandonou o casamento, qual que será o comportamento de Deus então sobre aquele que foi abandonado? Será que agora aquele que foi abandonado pode casar de novo? Será que a Bíblia dá luz para isso? Vamos ver. Tá com a sua Bíblia? Então pula lá para o livro de Mateus, no capítulo 19. Boa noite, Eugênio, a Marrane, a paz do Senhor. Quem mais que eu ainda não cumprimentei que está aqui? A Maria Elza,
A Érica, boa noite. E a paz do Senhor a vocês. Mateus 19, verso 9, diz bem assim. Você que já abriu aí. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, presta atenção nisso aqui, ó, não sendo por imoralidade sexual, e casar com uma outra pessoa, comete adultério. E quem casar com a divorciada, com a abandonada, também comete adultério. Presta atenção. Vamos esclarecer esse assunto, esse verso 19, verso 9. Na primeira parte dele aqui que nós lemos é dito o seguinte, olha, quem se separar da sua mulher não sendo por imoralidade sexual, para você gravar bem, escreve aqui no chat para mim, vamos fazer aquela terapia da memória, escreve aqui no chat, se você não estiver assistindo ao vivo, escreva nos comentários, imoralidade sexual, imoralidade sexual, imoralidade sexual, escreva. Quando você escreve, e se você tiver em casa com um papel, uma caneta, escreva, tá? Para que você grave o princípio deste verso. Imoralidade sexual. Escreva, tá? Para você gravar. Imoralidade sexual. Aqui é dito o seguinte, que se houver uma separação, não sendo por imoralidade sexual, aquele que abandonar a família e casar com outra pessoa, comete adultério. Aquela que foi abandonada, se casar com outra pessoa, também comete adultério, tá? Também comete adultério. Então, peraí, Diego. Então, significa que se não for por imoralidade sexual, quer seja o que abandonou, quer seja a abandonada ou o abandonado, se casar de novo, comete adultério? Comete adultério. Só que olha que curioso. O adultério é o pecado de cunho sexual que só é cometido por aqueles que são uma só carne, entre as duas pessoas que são uma só carne. Só comete adultério quem é casado. Simples assim. Então, peraí. Então significa que traição não seria a imoralidade sexual referida aqui. Então significa que imoralidade sexual não é adultério. Porque se assim fosse, Jesus poderia ter dito, olha, e todo aquele que se divorciar da sua esposa, não sendo por adultério, comete adultério. Se adultério fosse a mesma coisa que imoralidade sexual, não haveria o porquê Jesus ter utilizado termos diferentes. Então, esse já é o primeiro ponto a se destacar. O segundo ponto a se destacar é que Jesus aqui está falando de divórcio. Se divorciar da sua mulher a não ser por imoralidade sexual. Quando você olha o capítulo 19, você descobre que os fariseus perguntaram a respeito desse assunto para tentar a Jesus. E olha que situação curiosa. Eles questionam a Jesus se o homem pode se divorciar por qualquer motivo. E Jesus fala que não pode, porque não foi assim que Deus fez. E aí eles questionam, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí Jesus falou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Sabe uma coisa curiosa? Quando você vai nos escritos de Moisés, no Pentateuco, tem várias leis ali, né? Curiosamente, só existe uma lei que fala de imoralidade sexual e divórcio. Só existe uma, só uma. Que está em Deuteronômio no capítulo 24. Só uma, você não vai achar 2, 3, 4, não. Só uma lei que fala de imoralidade sexual e divórcio. Só uma. Então, quando Jesus está falando aqui que quem se divorciar não sendo por imoralidade sexual, comete adultério, significa que ele está considerando a lei de Moisés. Porque só tem uma lei que diz que em caso da imoralidade sexual poderia se divorciar. Mas espera aí então, se adultério, se traição não é imoralidade sexual, Diego, o que seria imoralidade sexual? Eu te explico. Se você lê Deuteronômio capítulo 24 e você lê Deuteronômio 22, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que antes de se casar, era possível uma mulher, cometer dois tipos de pecado. Quais seriam eles?
Dois não, na verdade, três tipos de pecado. Seria a prostituição, a fornicação e a imoralidade sexual. São três tipos de pecado, tá? Então vamos entender. A prostituição era quando a mulher tinha um ato sexual, ela perdia a virgindade com uma pessoa sem ter compromisso de casamento, intenção de casamento com aquela pessoa. Isso era o pecado da prostituição. Caso a mulher cometesse o pecado da prostituição e o marido descobrisse a respeito disso, aí você vai ler lá em Deuteronômio 22. Quando o marido descobriu que a mulher havia se casado não virgem, porque ela cometeu o pecado da prostituição quando ainda solteira, essa mulher era morta. Era morta, tá? Era isso que a lei dizia. O pecado da fornicação era o ato sexual que a mulher cometia com o próprio noivo. Ou seja, ela tinha intenção de se casar com ele, mas ainda não chegou o dia, não saiu da casa dos pais dela, mas os dois deitaram, sabe? Foram ali na moita e fizeram amor. Este era o pecado da fornicação. Sobre esse pecado havia uma sentença que era dada sobre a mulher e sobre o marido, mas ninguém morria. E agora existia o pecado da imoralidade sexual. Ou seja, o pecado da imoralidade sexual era a mulher ter se envolvido com algum homem antes de se casar, mas ela não perdeu a virgindade. Ela não perdeu. Ou seja, ela teve um relacionamento, ela se envolveu, ela deu uns beijos, mão naquilo, aquilo na mão e não sei o quê, mas ela não perdeu a virgindade. Ou seja, ela cometeu um ato imoral. Ou seja, essa imoralidade, essa indecência que ela cometeu, o marido não sabia. E de repente o marido descobriu. E como ele descobriu que a mulher dele já estava rodada na praça, ele tinha o direito, considerando a dureza do coração dele, de divorciar dela. Ou seja, ela não seria morta, tá? Mas ela seria abandonada por ele. Ele faria uma carta de divórcio, isentando ela das responsabilidades de mulher e ele se ausentando das responsabilidades de marido. Este era o pecado da imoralidade sexual, que está lá em Deuteronômio capítulo 24, o qual Jesus falou em Mateus 19. Ou seja, respondendo à segunda questão, a pessoa que é abandonada pelo marido ou pela esposa não pode se casar de novo. Não pode. Se fizer isso, comete adultério. Agora, existe ainda o terceiro fundamento que eu quero estudar com vocês hoje. Vão ser apenas 3 fundamentos. E aí daqui a pouco eu vou fazer considerações, vou ler a respeito de você, das perguntas de vocês, tá? Fiquem tranquilos. O terceiro fundamento é o seguinte. Tá bom, Diego. Eu ouvi que quem abandona não pode se casar de novo. Quem é abandonada também não pode se casar de novo. Correto? Correto. Mas eu já casei. Tá? Eu já casei. Eu já me uni a outro homem, eu já me uni a outra mulher. Esta é a minha realidade hoje. O que eu faço? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, vamos lá para 1 Coríntios no capítulo 6. 1 Coríntios no capítulo 6. E presta atenção no que diz aqui. 1 Coríntios no capítulo 6, verso 9, diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós,
mas fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que está sendo dito aqui? Aqui está sendo dito que aqueles que cometem prostituição, aqueles que cometem adultério, os sodomitas, ou seja, pessoas que vivem na busca obsessiva pelo prazer sexual, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Mas presta atenção, o verso 11 nos traz esperança, porque é dito assim que aqueles que um dia foram assim, ou seja, hoje não são mais, esses possuem sim parte na herança de Deus. Ou seja, é possível que alguém que cometeu o pecado da prostituição, um sodomita, alguém que adulterou, que traiu, é possível que essa pessoa encontre o reino de Deus. É possível. Entretanto, presta atenção, ela precisa ser lavada no sangue de Cristo. Ela precisa ser santificada por Cristo. Ela precisa ser renovada pelo Espírito de Deus, para que ela passe por esse processo. Quando nós falamos de santificação, quando nós falamos de renovação, quando nós falamos de ser lavado pelo sangue de Cristo, significa que todo pecado que nós temos, ele precisa ser confessado, arrependido e abandonado. Ou seja, se você cometeu o pecado do adultério se casando pela segunda vez, é possível sim você obter a salvação. É possível sim você receber o perdão de Deus. É possível sim você herdar o reino dos céus. Mas é necessário que você considere que esse pecado precisa ser confessado, ele precisa ser arrependido e ele precisa ser abandonado. Simples assim. Talvez você diga para mim assim, Diego, mas e o tempo de ignorância? Como é que fica? Porque quando eu casei, me disseram que eu podia. Eu não sabia dessa verdade que eu estou conhecendo hoje por meio do manual do casamento. Eu não sabia. E agora? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Correto. E eu não vou dizer contra a Bíblia. Eu não tenho essa autoridade nem essa presunção. Entretanto, é importante destacarmos que o tempo da ignorância é o período aonde Deus tem misericórdia para não se aplicar a sua justiça até que você descubra a verdade. A partir do momento em que você descobre que você está em um pecado, deixa de ser tempo de ignorância. Agora é tempo de decisão. E note que muitos que se achegavam a Cristo, eles viviam no tempo da ignorância. Quando encontraram a Cristo, Cristo apresentou a graça dele, a misericórdia dele, a salvação dele e disse, agora vá e não peques mais. Você pecou até esse momento. A partir do momento em que você não está mais no tempo da ignorância, a partir do momento em que Cristo se revela a você, agora não tem mais espaço para pecar. Porque aquele que encontra Cristo não vive pecando. Ele não vive num pecado contínuo. Eu entendo, você casou sem saber, mas agora você sabe. E agora você precisa abandonar este pecado. Talvez você pense assim, Diego, eu não creio que Deus requer isso de mim. Eu não creio que Deus queira a nossa infelicidade. Eu não quero que Deus não queira destruir uma família, sabe? Eu não creio. Tudo bem, eu respeito você. Mas será que Deus gostaria de ver pessoas desempregadas? Como assim, Diego? Não, simples. Porque um certo dia um jovem foi ter com Jesus. E ele perguntou o que ele precisava para herdar a vida eterna. E Jesus falou, olha, guarda os mandamentos do Senhor. E ele falou, não, tudo isso eu faço desde a minha juventude. E ele falou assim, que bom, então te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Então terá uma herança no reino dos céus. E aí a Bíblia diz que esse jovem ele foi embora triste, porque ele era possuidor de muitas propriedades. Então ele tinha servos, ele tinha funcionários, sabe? Tinha famílias que dependiam dele. Então Deus queria deixar todo mundo desempregado? Seria isso? Entenda que independente do fim que você e teu marido ou tua mulher tiver desse segundo casamento, é Deus quem cuida de você.
É Deus quem cuida do seu cônjuge. É Deus que vai suprir a falta que talvez esse segundo casamento possa gerar. Você está percebendo? Então, não é simplesmente falar assim, Deus não quer. Não, Deus quer as coisas certas. Depois você pode ler o livro de Esdras e Neemias, você vai ver que em um determinado momento a nação de Israel viveu no pecado. E os homens, quando estavam cativos da nação de Israel, se casaram com mulheres que Deus havia dito que não deveria se casar. Eles casaram, eles tiveram filhos. E agora quando eles voltaram para o Senhor, quando eles reergueram o templo para adorar a Deus, Deus deu a ordem. Sabe qual foi a ordem? Mande suas mulheres embora, porque esses casamentos são ilícitos aos meus olhos. Mandem embora. E eles mandaram. Para se achegarem a Deus, Deus fez com que esses relacionamentos fossem desfeitos. Está percebendo? Então não caia nesse papo, Deus não quer destruir minha família. Porque Deus detesta o divórcio. Porque Deus não quer a minha infelicidade. Não, Ele quer. O problema é que você está sendo feliz pelo pecado. E toda a felicidade que o pecado nos proporciona, ele tem validade muito curta, sabe? E cobra-se um preço altíssimo. Altíssimo. Agora, quando nós vamos para 1 Coríntios no capítulo 7, agora aqui tem um outro verso muito interessante. Sabe por quê? Porque Mateus 19, Amós 3 e algumas outras passagens dão a entender, quando interpretada com uma malícia, de que pode sim casar novamente. Mas presta atenção, eu estou falando de interpretação. É aquele negócio assim, pode ser, não, mas se a gente, olha, se você olhar assim, não, se você imaginar isso, pode ser, interpretações. Agora presta atenção o que é dito em 1 Coríntios 7, verso 10. Diz assim, todavia aos casados mando, não eu Paulo, não eu Diego, não eu João, não eu pastor, não eu padre, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11. Se, porém, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a sua mulher. Diante de tantas possíveis interpretações, se pode, não pode, pode, não pode, a Bíblia vem com a sentença explícita. Quem diz não é Paulo que escreveu a Bíblia, que escreveu essa carta. Não é eu, não é um discípulo, não. É Deus que diz que a mulher não separe do marido. Se vier a se separar, porque o marido pode simplesmente abandonar a mulher, porque ela pode simplesmente decidir abandonar o marido, que fiquem sem se casar. Você quer algo mais explícito do que isso? Você quer uma ordem mais clara do que essa? Não existe. Não existe. Tá bom? Simplesmente não existe. Agora, eu já expliquei para vocês 3 princípios básicos do porquê um segundo relacionamento é amaldiçoado. E agora eu quero conversar com quem está no segundo casamento ou quem está pensando em ingressar num segundo casamento. Eu quero fazer as considerações de outras implicações, segundo a experiência que eu tenho aqui no Manual do Casamento. Algumas considerações são as seguintes. Primeira consideração. Deixa eu até ver como é que está aqui no chat. Tá tudo bem aí, família? Vocês estão brigando? Ou tá tudo em paz? A Silvanete está aí. Eu acho que eu não te dei boa noite, né, Silvanete? A Micheline, a Melina Ferreira, a Genesi Correia, a Val, quem mais que eu não dei boa noite? A Aparecida Fagundes disse que chegou atrasada. Que bom. Família, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção. Uma implicação que existe no segundo casamento é o tal da má fama. Má fama. Eu sei que você diz no teu coração que você quer ser feliz. Eu sei que você diz que você ama essa outra pessoa. Mas é inevitável o fato de que mesmo a sociedade admitindo, mesmo a tua igreja aceitando um segundo casamento, mesmo o teu pastor celebrando, você vai ficar com a fama de estar num segundo casamento. Isso vai acompanhar você.
As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: ah lá, ó, ela abandonou o primeiro marido. Ou, ah lá, ó, você não sabe a história daquela mulher. Ela era casada com fulano, o fulano largou ela pela ciclana. Ah lá, ó, lá vai a mulher. Ó, ela tem aquele filho ali, ó, mas toma cuidado, viu, que aquele filho não é desse marido, é do outro. Má fama. As mulheres terão receio de se relacionar com você, mulher que está no segundo casamento. Os homens terão receio das suas esposas se relacionar com você, homem que está no segundo casamento. Você vai perder a sua credibilidade. Você vai perder o respeito da tua família. A tua palavra vai ganhar um outro peso na tua comunidade, simplesmente pela má fama que você vai obter. Simples assim, tá? Este é um aspecto que você, que zela por uma boa fama, por um bom nome, deveria considerar. Porque esse é um preço que você paga que jamais vai ser esquecido. A menos que você se mude para um outro país onde as pessoas não conheçam a tua história. Mas o dia que você voltar para as tuas raízes, voltar para a tua família, para as pessoas que estavam presentes na tua primeira aliança, essas pessoas ainda lembrarão que você está no segundo relacionamento. Tá? Então esse sentimento de julgamento, de sentença que o ser humano vai proferir sobre você, porque o ser humano é mau, é corrupto, e mesmo ele tendo milhões de pecados, o teu pecado aos olhos dele vai ser sempre pior. Né? Nós seres humanos temos esse problema. Isso sempre vai acontecer. Essa é a primeira implicação que eu quero citar. A segunda implicação é a seguinte: você vai se envolver num novo relacionamento e isso não vai mudar o fato de que você tem traumas emocionais. Traumas emocionais. Sabe o que eu sempre digo para as pessoas? Que o segundo casamento por si só, ele já é tão letal que nem precisava da Bíblia falar tanto a respeito disso. Porque uma pessoa que abandona ou que é abandonada, ela desenvolve traumas emocionais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que é capaz de abandonar a mulher, que prometeu cuidar, proteger o resto da vida, essa pessoa não dorme em paz. Mesmo que ela se case com outra, mesmo que constitua uma nova família, ela não dorme em paz. Você quer ver uma prova disso? Como é que você veio parar nesse vídeo? Caso você esteja no segundo casamento, como é que você veio parar aqui? Se não é o Espírito Santo te incomodando, se não é essa angústia. Você está percebendo? Ela não dorme em paz. Isso é um trauma que a pessoa desenvolve. A pessoa que é abandonada pelo marido ou pela esposa, ela cria receio. Ela teme que todos irão abandoná-la. Ela afeta a sua autoestima. Ela se sente o patinho feio da lagoa, sabe? É terrível. E agora você entrar num relacionamento em desigualdade emocional é você garantir que o outro vai sofrer. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, eu quero casar de novo, Diego, porque eu mereço ser feliz. Não, na verdade você quer casar de novo porque você quer que alguém te faça feliz. E se você está casando querendo que alguém te faça feliz, você quer que essa pessoa lhe seja um servo emocional. Alguém que te sirva para curar as tuas feridas, para curar o teu coração. E sinceramente, isso é uma maldade tão grande. Você prometer algo para uma pessoa, mas o que na verdade você quer é que aquela pessoa te cure, que ela te sirva, sabe? E isso é uma maldade muito grande. Mas eu sei que você não faz isso pensando na maldade. Você faz pela carência, porque você tem traumas emocionais. E você quer entrar num novo relacionamento a fim de evitar isso. Você está percebendo? Agora, uma outra situação. Teve filhos desse primeiro relacionamento? Saiba que um novo relacionamento que você se envolver, você vai produzir um trauma nos teus filhos. Um trauma. Teu filho não precisa de um outro pai. Teu filho não precisa de uma outra mãe. Ele tem um pai, ainda que ausente. Ele tem uma mãe, ainda que o abandonou. Mas ele tem. Não dá na cabeça de uma criança. Deus não projetou a cabeça de uma criança a se desenvolver sendo arrancado uma mãe dali, arrancado um pai, uma referência e ser colocado uma terceira pessoa.
E se fosse tão somente uma terceira pessoa, tudo bem. Mas normalmente quem quer um segundo casamento acaba tentando outros relacionamentos. E aí assusta os pretendentes que vão embora. E aí na cabeça da criança não é um novo pai. É o João, é o Zé, é o amigo, é o tio, é não sei quem. E aí produz traumas nos filhos esse relacionamento. Se você já tiver mais tempo de vida, se teus filhos forem adultos e você casou de novo, você pode me dizer quais os problemas que teus filhos desenvolveram por causa desse segundo casamento. Ah, diga, meu filho não desenvolveu nenhum problema com o segundo casamento. Ah, não. Você acha que a depressão que ele desenvolveu foi do quê? Você acha que uma criança de 12 anos, 13 anos, 14 anos ser consultada num psicólogo é normal? Você acha que uma criança de 16 anos tomar remédio para conseguir dormir é normal? Você acha que o fato do teu filho ou da tua filha buscar afetividade em alguém do mesmo sexo, você acha que isso não tem nada a ver com ele olhar para um relacionamento heterossexual onde um abandona o outro? Você acha que isso não tem nenhuma coligação? Você acha que o fato do teu filho desenvolver uma postura agressiva contra o pai ou contra a mãe por te ver sofrer, você acha que isso é normal? Você acha que o teu filho dizer ou tua filha dizer que ela não quer saber de casamento, você acha que isso não é um trauma que foi produzido nela? Eu sei que talvez você vivia até esse momento achando que era fruto da sociedade, que eram os filmes que ela assistia, que era a escola que ela frequentava, mas isso é a base que ela perdeu. Você está percebendo? Agora, eu vou para a quarta e penúltima consideração. Afastamento espiritual. Você lembra que nós já lemos aqui 2 versos que fala que se você vive sob essa circunstância, você pode orar, você pode chorar, você pode inundar o altar de Deus de lágrimas. Você pode gritar, você pode ir no monte, você pode entrar na corrente de Israel, você pode ir para o Monte Santo, você pode ir para a nação de Israel, você pode pedir para o Papa uma bênção especial. A tua oração é desprezada por Deus por causa desse pecado. Diego, e se eu abandonar esse pecado? Aí é diferente. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa e deixa o pecado, esse alcançará a misericórdia. Você está percebendo? Agora, por fim, e o mais importante, se você está num segundo relacionamento, é porque faltou uma coisa para o teu primeiro relacionamento. Faltou uma coisa para você buscar a restauração do seu casamento. Faltou uma coisa para você se manter solteiro ou solteira até o dia que o seu cônjuge pudesse voltar para você. Faltou uma coisa, só uma. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 10, é uma coisa só. Sabe o que faltou? Perdão. Faltou perdão. E quando nós falamos de perdão, nós não falamos de justiça. Quando nós falamos de perdão, nós não falamos de vingança. Quando nós falamos de perdão, nós não falamos de felicidade. Não. Quando nós falamos de perdão, nós falamos de esquecimento. Quando nós falamos de perdão, nós falamos de uma nova chance. E faltou isso. Sabe, a palavra de Deus, Jesus diz em Mateus no capítulo 6, quando ele ensina a oração ao Pai Nosso, ele faz toda a narrativa da oração. Ele fala em um momento da oração, falou: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele volta a frisar esse princípio. Ele fala assim: olha, porque se vós não perdoardes uns aos outros, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Se você buscou um novo relacionamento, é porque você foi tomado do seguinte pensamento: a vida continua. Eu mereço ser feliz. Eu mereço um novo homem. Eu mereço uma nova mulher. Eu não vou perdoar ele. Ele não merece o meu perdão. E aí, por causa disso,
A Bíblia diz que pelo mesmo princípio que você utiliza para com o teu próximo, Deus utilizará para contigo. É por isso que o segundo casamento, ele acarreta uma maldição. Porque ele cega os teus olhos, ele tapa os teus ouvidos, ele aprisiona, ele agarra, ele amarra os teus braços. Sabe o que eu ouvi uma vez e que me entristeceu muito o coração? Eu estava numa igreja e uma irmã chegou em mim no final do culto e falou assim: Diego, eu acompanho todos os seus vídeos. E ela disse isso num tom de segredo, sabe? Como um tom de culpa. Ela me chamou no canto e falou: Diego, eu acompanho todos os seus vídeos. Aí lá em casa, eu e meu marido assistíamos todos. Aí um dia você falou sobre o segundo casamento. E o meu marido, eu sou a segunda esposa dele. Naquele momento, meu marido disse que nunca mais assistiria teus vídeos. Mas eu continuo assistindo. E eu entendi. E eu concordo. Sabe, eu concordo. Mas eu vou te falar uma coisa, Diego. Se Deus me fizer largar do meu marido para ir para o céu, eu não quero ir para o céu. Se você levantar essa bandeira de pregar a palavra de Deus, você vai perceber como que dói o seu coração quando você vê alguém rejeitando a palavra do Senhor. Quando ela falou aquelas palavras para mim, eu lembrei de Cristo, quando ele dizia a um dos seus seguidores, falando assim: olha, aquele que ama ao pai, à mãe, ao filho, ao marido, à esposa, mais do que a mim, esse não é digno de mim. E eu fiquei pensando, mas que suposto amor é esse? Capaz de dizer que prefere a morte eterna do que a presença do Senhor. Sabe? Que esse nunca seja o teu pensamento. Que você nunca coloque teu marido, teu novo casamento, tua vida, nada acima do Senhor. Deus não é um Deus que vai testar você, provar você e ver se você é capaz de ser infeliz por causa dele. Não é nada disso, mas entenda que o que você construiu foi errado. E o que Deus está pedindo é simplesmente que você abandone o errado. Se você não tivesse casado de novo, se você tivesse perdoado, como a Bíblia diz, Deus não estaria te pedindo o que hoje para você é um sacrifício. Se Abraão não tivesse se deitado com Agar, ele não teria sofrido tanto para mandar Ismael embora. Você está percebendo? Se Davi não tivesse adulterado com Batseba, ele não teria chorado, exclamado tanto na perca do primeiro filho. Você está percebendo? Se nós não tivéssemos nos afastado tanto da presença do Senhor, hoje não teria tanto sofrimento assim para voltar. Então não olhe para Deus como um Deus carrasco. Não olhe, não vê dessa forma, porque Deus não é assim. Deus simplesmente quer que você volte. É um preço alto a ser pago? Hoje é, porque você investiu muito nisso. Mas tenha certeza, assim como Jesus disse ao jovem rico, abandone isso. E é certo que você terá um tesouro no reino dos céus. Família, que Deus abençoe vocês. Eu deixei aqui o link, tá, para o site manualdocasamento.net, caso você ainda não conheça. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui nesse momento. Apesar do tempo, né? Tem algumas pessoas que não gostam quando o vídeo fica muito longo, muito grande. Mas tudo isso é para que Deus possa derramar um bálsamo sobre a tua ferida, sobre a tua dor. E olha, eu não acredito em coincidências. Se você veio parar nesse vídeo, foi Deus que te conduziu. Se Deus me fez tirar esse momento para falar sobre esse assunto, é porque Deus está conduzindo. Se você está aqui, ainda que você não esteja no segundo casamento, é porque Deus quer que você seja luz para outras pessoas. Deus quer que essa mensagem se transforme numa semente que dê frutos. E você é o cefeiro que Deus mandou para esse trabalho. Que Deus te abençoe, que te dê uma boa noite. Descanse em paz. Até mais, família. Tchau, tchau.